Coisas da Vida traz hoje para vocês duas histórias de terror apavorantes. Antônio Melo, me chamo Márcia. Eu sempre divido o quarto com um dos meus irmãos. Você sabe como são dois quartos com uma só porta de entrada? Era um quarto ligado ao outro, com uma porta no meio que ligava um ao outro. Certa noite, sem nenhum motivo aparente, eu acordei. E como meu rosto estava voltado para a janela, abri os olhos e vi o vulto de um homem. Um homem alto, magro, bem na minha frente, parecendo que não me dava nenhuma importância. Parecia que para ele eu nem estava ali. Mas eu fiquei ali, petrificada de medo, sem atrever a me mexer ou falar qualquer coisa. Afinal, eu era uma criança, e criança sempre é cheia de medos. Pouco depois, o vulto andou pelo quarto até minha cama, foi depois em direção ao quarto dos meus pais, retornando novamente ao meu quarto. Chegou bem perto de mim. Foi novamente ao quarto dos meus pais. Eu estava ali, parada, sem voz, o coração querendo sair pela boca, aterrorizada. O vulto repetiu esse movimento 3 vezes. Pouco tempo depois, também sem motivos aparentes, coincidentemente, meu pai acendeu a luz do quarto dele e a partir dali, o vulto não apareceu mais. Meu pai foi ao banheiro e retornou ao seu quarto. Nesta altura eu estava sentada na cama, toda urinada. Chamei meu pai e disse que tinha alguém dentro de casa. Disse para ele que tinha visto um homem alto e magro. Mas meu pai sorriu, passou a mão na minha cabeça e disse que eu voltasse a me deitar, pois tinha sido apenas um sonho. Mas que sonho que nada, Antônio Melo. Eu estava bem acordada, estava ali toda urinada, aterrorizada. Mesmo com o descrédito do meu pai, eu pedi que ele olhasse por toda a casa, dentro do guarda-roupa, debaixo das camas e por toda a casa. Meu pai olhou tudo e nada. Deu mais uma risadinha de descrédito, voltou para o seu quarto e apagou a luz, me deixando ali confusa e apavorada. Pouco tempo depois, o vulto voltou. Ficou em frente à janela durante algum tempo, olhando em minha direção. Eu desejei que meu pai estivesse ali naquele momento para ele sentir o terror que eu estava sentindo. O vulto não tinha olhos, mas senti que olhava para mim de alguma maneira. Pouco depois, ele andou até a passagem que divide a minha cama e a cama do meu irmão. Continuou olhando para mim. Eu não o encarava, o medo não deixava, mas eu sentia ele me observando. Mais uma vez o vulto deu uma volta pelo quarto, foi mais uma vez ao quarto dos meus pais e eu não suportei mais e não sei como, talvez por intervenção de uma força superior, adormeci, vendo esse vulto passeando por toda a minha casa. Na manhã seguinte, Antônio Melo, eu contei para todo mundo, mas claro que ninguém ia acreditar. Caçoaram de mim. Como eu ia convencer ninguém, se só eu vi e vivi aquela noite de terror? Quem não acredita no sobrenatural, passe a acreditar, porque existe e muitas vezes é apavorante. Pouco me importa se alguém acredita, mas só eu sei a noite de terror e angústia que passei. O que eu vivi foi real, Antônio Melo. O mal do ser humano é nunca acreditar nas coisas da vida. O fantasma da furadeira. Antônio Melo, meu nome é Ana Paula. A minha casa nunca teve histórias sobre mortes, nem nada parecido. Não tem nenhuma história sobre mortes ou se alguém foi enterrado lá. Só se foi muito antes de ser uma casa. Porque no lugar da casa foi uma grande fazenda onde se plantava cana-de-açúcar, bananeiras. Mas o que me aconteceu há bem pouco tempo me deixou um pouco assustada e com dúvidas sobre o sobrenatural. Porque nunca antes tinha acontecido semelhante coisa comigo. Durante toda a semana, eu acordo cedo para ir à escola. Não vejo a hora de chegar sexta-feira, pois eu não tenho aulas aos sábados.
Numa dessas sextas-feiras, cheguei em casa, fiz minhas tarefas normais e quando terminei fiquei com um pouco de sono devido ao cansaço. Fui até o quarto e me deitei na cama do meu irmão. Na verdade, em meu quarto ficamos meu irmão e eu, mas desta vez deitei na cama do meu irmão sem a intenção de adormecer. Mas caí no sono. Antes um pouco, minha mãe, meu pai e meus irmãos haviam saído de casa depois do almoço. Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo passou, mas sei que acordei com o barulho de uma furadeira vindo de um outro quarto vizinho. Nessa altura eu não estava entendendo nada, estava meio sonolenta. Pensei que fosse papai que tivesse chegado, então procurei esquecer o barulho e voltei a cochilar de barriga para cima, mas sempre ouvindo aquela furadeira furando a parede. De repente eu senti frio. Eu já estava sentindo frio, mas a essa altura o frio foi mais intenso. Eu quis me levantar, mas não consegui. Alguma coisa não permitiu. Me pegou e me deitou novamente e ficou sobre o meu peito, impedindo meus movimentos. Fiquei com muito medo e comecei a gritar, chamar por meu pai. Por mais força que punha para gritar, não conseguia ouvir a minha voz. Ela estava presa na garganta, não saía som algum da minha garganta, Antônio Melo. Com muito medo não conseguia abrir os olhos. Pouco a pouco o som da furadeira foi diminuindo, até desaparecer. Aquele frio e aquela coisa que me imobilizava continuava e eu não conseguia abrir os olhos. Eu não sei porquê, mas eu não estava mais com medo. E comecei a sentir sono novamente. Pouco depois, eu ouvi o telefone tocar. Deixei tocar até parar. Aí eu me levantei. Meu quarto era vizinho de um outro e eu tinha que passar pela frente dele. Olhei para o banheiro que fica ao pé da escada e vi que o banheiro estava vazio. Na parede não havia buraco nenhum que pudesse ter sido feito por uma furadeira. Subi a escada e cheguei até a sala para pegar meu telefone para ligar para minha mãe. Liguei para ela e perguntei o que ela queria, se tinha acontecido alguma coisa. Ela me disse que havia ligado para me avisar que o meu pai não ia voltar para casa, que ia ficar com ela. Aí então eu levei um tremendo susto. Quem então estava usando aquela furadeira? Aquele barulho infernal aconteceu umas 4 da tarde, hora que meu pai sempre estava em casa. Desliguei o telefone e comecei a andar por toda a casa para ver se alguém havia entrado, mas estava tudo normal, tudo fechado. Eu fiquei o resto da tarde sem saber o que tinha acontecido. Eu ouvi aquela maldita furadeira com seu barulho infernal no banheiro ou no quarto do meu outro irmão e aquele frio congelante e alguma coisa paralisando os meus movimentos. Antônio Melo, meus pais não haviam contado para ninguém a história do seu Antoniel, mas depois do que aconteceu comigo, passaram a me contar. Anos atrás, meu pai havia emprestado sua furadeira para o seu Antoniel. Como o homem era meio desleixado, não devolveu a tal furadeira para o meu pai. Meu pai não era mau, mas vivia maldizendo o tal homem por não lhe devolver a furadeira. Um triste dia, a vida do seu Antoniel teve fim devido a uma queda de uma escada com a tal furadeira na mão. Mas meu pai, assim mesmo, continuou rogando praga no pobre homem. Minha mãe o repreendia, mas ele não dava atenção. Após o que aconteceu comigo, minha mãe convenceu meu pai a perdoar seu Antoniel. E mandamos rezar uma missa para ele. Assim ficou explicada a aparição do fantasma da furadeira. Afinal, são coisas da vida.